Olá, bem-vindos ao Vida Revista, ao caderno de notícias, política e economia, hoje 2 de julho de 2021. Eita! E aqui comigo, como sempre, o jornalista Felipe Lima. Olá, pessoal. Olá, Sérgio. Hoje estou aqui de correspondente mineiro. Isso. Mas vamos lá. Peço até desculpas se tiver muito barulho no ambiente, mas é que eu estou aqui, não estou no estúdio de sempre. Mas vamos lá, estamos aqui em Minas, BH. Belo Horizonte. Muito bem. Então, antes de mais nada, vamos lá à nossa indefectível vinhetinha. Claro. Muito bem. Muito bom. Semana e tanto, Vamos né, lá. que tivemos pela frente. Nossa Senhora. Pela frente não, por trás, né? Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. O país está, assim, como é que se diz? Em polvorosa. Bom, então vamos às nossas tradicionais fotos da semana. Uma acho que tem muito a ver com o momento atual. Eu até pus no Face, não sei mais o quê, que é esse aí. Menos 4,5 graus em São Joaquim, em Santa Catarina. São Joaquim sempre atinge picos incríveis, né, de temperatura, picos e antipicos. Menos 4,5 graus. E ficou bonita a foto, né? Ficou um negócio linda. Assim. Parece aquelas estalactites, né, de caverna. Isso. Você imagina o frio que está fazendo para a água congelar assim, né? Meu Deus. Você arrepia só de pensar. Nossa Senhora, eu realmente não nasci para frio. Tem uma amiga minha que ela fala assim, ai, mas você, nórdico, eu não sei de onde ela tirou, né? Mas você nórdico não gosta de frio. Mas quem falou que os nórdicos gostam de frio? É porque eles não têm para onde ir, ué. Eles não têm opção, né? Ué, fazer o quê? É a mesma coisa que o brasileiro falar que não gosta de calor. Fazer o quê? Ué. É verdade. E a outra é uma fotografia de caráter político, que é os arrependimentos de Carla Zambelli. Né? Aqui temos Moro, no casamento dela, com aquele que é o chefe o comandante da Força Nacional, né, de emergência, como é que chama isso? Força... Eu não sabia que ele tinha algum cargo. Tem, ele é o comandante da Força Nacional. Eu tenho uma outra palavra antes da nacional, mas me foge. Aqui o Frota, né? Aqui esse ato de amor com ela e a Joyce, que disse que o presidente perguntou se ela fazia programa, né, na Espanha. Ai, meu Deus, é uma baixaria. Aí vem o outro dedica a música Te Amo Espanhola para ela, hein? Exatamente. Mas ela também foi bastante grosseira com ele, né? Não, ela é uma coisa horrorosa. Cafajeste, não sei mais o que, bunda mole, umas coisas assim. Sim. E aqui da Fêmen, olha só como ela estava na Fêmen. Não é? Então, é isso. Nada como um dia depois do outro. Né? Sim. Bom, então vamos
a coqueluche do momento. A coqueluche do momento. Né? Que é o tal do Miranda, né? O irmão e o deputado, né? Então vamos lá. Miranda diz que Bolsonaro citou Ricardo Barros ao ouvir denúncia de Covaxin. Pressionado por senadores na CPI da Covid, o deputado federal Luiz Miranda, do DEM do Distrito Federal, afirmou que o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, citou o nome do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, do PP do Paraná, por possível envolvimento nas eventuais irregularidades no Ministério da Saúde, ao ouvir a denúncia sobre a pressão para a importação da vacina indiana Covaxin. E aí vamos fazer uma contextualização, né, que o pessoal... Não vou ler toda, porque eu coloquei todas as reportagens aqui, mas é muita coisa, não vou ficar lendo, porque, afinal de contas, o objetivo do programa não é ler as reportagens, né? Mas, então, esse Eduardo Miranda, Luiz Miranda, que é um deputado federal, né? Ele levou o irmão dele para conversar com o presidente Jair Bolsonaro, porque o irmão dele, que era um funcionário, inclusive, concursado no Ministério da Saúde, né, funcionário de carreira, estava sendo pressionado para assinar um contrato com uma empresa intermediária, né, e, inclusive, fazer um pagamento adiantado, né, acho que de 40 milhões de dólares, coisa assim, para essa empresa intermediária. E o pior é que este pagamento adiantado não constava no contrato e a empresa que ia receber esse pagamento não era nem a empresa intermediária, era um escritório numa offshore, né, em Singapura, né, e então ele se recusou a fazer isso e o irmão dele levou ele para conversar com o presidente e fez essa denúncia, que o presidente, então, teria comentado que isso era coisa do tal do Barros, né? Do Ricardo Barros, e ainda por cima falou que a Polícia Federal iria acionar a Polícia Federal para investigar o caso. Ponto. Só que não aconteceu isso, a Polícia Federal não investigou nada, não houve esse pedido à Polícia Federal, e agora que a denúncia veio para o ar, a coisa ficou nesse pé, né? Então, ele foi convocado para a CPI, fez um depoimento à CPI, confirmou tudo, apresentou os documentos, inclusive houve 3 versões dessa ordem, desse invoice, né? A ordem para fazer o pagamento. Isso, seria a primeira que tentava fazer o pagamento para essa empresa, depois suspenderam o pagamento, mas ainda mantinham essa empresa para receber o dinheiro, e depois a última, então, tiraram a coisa. Mas, enfim, aí o negócio não saiu, né? E o que é pior, também, a vacina não chegou. E outra coisa também importante que foi colocada, quem é que disse que essa empresa intermediária tinha vacina para vender? Pois entende? Porque todas as compras de vacina foram feitas diretamente com as indústrias, né? Com a Pfizer, com a como é que chama? Com a AstraZeneca. Né? Agora, exato. Agora, a tal da Sputnik e essa Covaxin, né, estaria sendo negociada com intermediários. Né? Quer dizer, por que isso? Né? Inclusive, a Covaxin ia sair a mais cara de todas as vacinas. 1000%. Mais cara que a Pfizer. Sim. Mais cara que a Pfizer, mais cara que a AstraZeneca, né? Então, mais cara que Janssen, mais cara que todo mundo, quer dizer, então isso está na cara que tinha ali alguma coisa. Agora, quem foi que
Aí, inclusive, houve uma tentativa de fechar o contrato com a assinatura de uma secretária lá do Ministério uma secretária que, nesse caso, era uma funcionária indicada, não uma funcionária de carreira. Né? E adivinha quem indicou a funcionária? Ricardo Barros. Ricardo Barros. Né? Pois é. Então, quer dizer, aí a coisa foi complicando até que surgiu, então, esse tal de Dominguete, Luiz Paulo Dominguete Pereira, que é um representante da Davat Medical Supply, que é uma empresa que tem sede em Maringá. Paraná. No Paraná. Agora, você adivinha de onde é o Barros? Exatamente, Paraná. De Maringá, do Paraná. E essa empresa, adivinha de quem que é? É do filho do genro dele. Então, quer dizer, é uma coisa assim... É um descalabro, né? É um descalabro, né? Quer dizer, é assim, uma coisa complicada, né? E esse cara aí, o Dominguete, disse que o tal de... Como é que é o nome dele? O diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, cobrou uma propina num jantar num restaurante vasto, no Brasília Shopping, de $1 por dose, o que ia dar $1 bilhão de propina, né, para 1 bilhão de doses. Então... Vale destacar que a gente está tratando de dois escândalos diferentes, né? Um da Covaxin indiana e outro da AstraZeneca. Só para não haver confusão. O Ricardo Barros está envolvido, a priori, no da Covaxin, não necessariamente no da AstraZeneca. Seria outro funcionário do Ministério da Saúde. Né? Exato. Inclusive, esse Ricardo, como é que chama? Esse tal de Roberto Ferreira Dias foi indicado. Adivinha por quem? Adivinha por quem foi indicado? Pelo Ricardo Barros. Pelo Ricardo Barros, na gestão ainda do ministro Luiz Henrique Mandetta. Né? Sim. Agora, o que ficou hoje escandaloso foi porque o tal do Roberto Ferreira Dias foi lá hoje na CPI, confirmou esse pedido, disse que realmente houve o tal pedido, inclusive o cara foi demitido na sequência, né? O governo Bolsonaro, até de uma forma bastante surpreendente, o cara na rua imediatamente. Né? Quer dizer, acho que nem eles têm dúvida que isso aconteceu. Né? Aí, até tá tudo muito bem, explicou como é que foi, como é que não foi. Houve uma tentativa dessa empresa da VAT de negar que ele seria representante da empresa, mas depois apareceram os e-mails que confirmavam, então essa da VAT voltou atrás, falou, não, realmente, ele foi, blá, blá, blá. Foram várias tentativas de melar a coisa. Mas o que causou um espanto hoje foi o fato que, no meio dessa confusão toda e dessas declarações na CPI, esse Roberto Ferreira Dias puxa, do nada, uma gravação em que o deputado, como é que chama? Luiz Miranda, aparece conversando com ele sobre... Ele alega que seria o deputado conversando com ele sobre compra de vacinas. Não é? O que causou aquele tumulto, aquela coisa toda. O deputado nem estava na CPI, né? O Luiz Miranda, não estava na CPI, mas foi para a CPI, chegou lá e tudo, e papapá, e inclusive falou que ele deveria ser preso imediatamente, porque ele estava mentindo, papapá, e que essa gravação era devido a uma conversa que ele teve sobre compra de luvas, e não de vacinas. Luvas, sim. Isso. Ato contínuo, o deputado... Mas então Luiz Miranda chegou aí para a CPI hoje.
chegou, inclusive, a contestar o cara lá, no momento em que ele falou. E, ato contínuo, o deputado se dirigiu ao cartório e registrou em cartório a gravação, inclusive a gravação toda, na qual não deixa dúvidas de que se tratava, além de ser uma data muito anterior à compra da vacina, era uma conversa sobre fornecimento de luvas. Inclusive, seria um fornecimento de luvas para a empresa, a iniciativa privada, não seria compra para o governo. Certo. Então, aí houve aquele buchicho todo, papapá. Não, pode. Alguns falaram que, inclusive, isso o cara tinha sido plantado ali para justamente desacreditar os Miranda, etc. e tal, que ele devia ser preso. Alguns chegaram à conclusão que ele deveria ter sido decretada a prisão dele imediatamente, mas essa CPI, como nós já vimos, ela não está a fim de prender ninguém, né? Acho que nem o Bolsonaro. Então, ficou por isso mesmo, né? O cara voltou atrás, o cara deu para trás depois que o Miranda apresentou essa certificação do cartório, etc. e tal, né? Mas ficou essa situação. Então, agora, não sei, eles vão chamar, inclusive, teve o curioso da CPI também foi que eles deixaram de chamar o tal do Max, do esquema da Covaxin, para chamar esse sujeito de hoje. Então, também não tem data para chamar o cara da Covaxin, que seria um ponto, enfim, importante também. O importante disso é como que vai ficar a situação do Ricardo Barros, que é o líder do governo, que é do PP, Pato, porque vale lembrar que o Arthur Lira é do PP. Então, acho que depende-se muito da conduta que vai se ter com o Ricardo Barros, para ver de que maneira que o Arthur Lira o humor dele vai agir sobre, enfim, a gente vai falar mais adiante, mas pedidos de impeachment, tudo isso. E vão ter que ouvir de novo o Mandetta, provavelmente, porque, afinal de contas... Ele estava ele que contratou. Exato, mas ele tentou demitir o cara, sabe? Quem não deixou por pressão foi o Bolsonaro. Foi por Bolsonaro, exatamente, né? Agora, o deputado Eduardo Barros, Ricardo Barros, ele estava no restaurante no dia do pedido de propina, assim como um militar da reserva, né, que eu não me lembro o nome agora, que na véspera, que participou da negociação e na véspera abriu uma empresa, inclusive, eu acho que eu tenho até o documento aqui, militar, abriu uma empresa para fornecimento de material hospitalar na véspera da reunião, quer dizer, assim algo, né? Não, é escandaloso, é escandaloso. Isso, é um negócio, está aqui, ó. Abriu essa empresa aí, Valorem Consultoria em Gestão Empresarial Limitada, né? Então, ele abriu essa empresa, né? O coronel Marcelo Blanco, né? Então, quer dizer, esse cara que não devia estar no Ministério da Saúde, era um militar, né? Embora da reserva, mas ele, quer dizer, ele provavelmente tinha alguma esperança de ter algum tipo de resultado nisso, né? Por que ele ia abrir uma empresa de fornecimento de material hospitalar na véspera dessa reunião com esse fornecedor que iria fornecer essa quantidade absurda de vacinas da Covaxin, que ninguém sabe onde é que estaria, né? Então, você vê que também alguns mitos, né, estão caindo por terra, né? Além do próprio mito, né? Ainda está caindo o mito de que militares no governo são eficientes, são a reserva moral e blá, 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 blá. Quer dizer, na verdade, é tudo ser humano, não é?
Não é porque é militar que ele está isento, né? O grande ponto dos militares era estar fora do governo, a parte de tudo isso, fora da política. A partir do momento que eles se metem com a política, perde-se qualquer questão. Eles se tornam políticos que estão absolutamente passíveis a tudo isso. Estão, acontece, faz um pouco de parte do jogo, uns exageram mais que outros. Agora, é problemático você querer corromper na vacina, né, cara? 500 mil mortos, assim, gente morrendo, uma coisa gravíssima, o cara querer lucrar na vacina. É pior do que, acho que, lucrar na merenda escolar, sabe assim? Sim, é grave, é bastante grave. Não, e o que é pior é que não é só na vacina, não. Pelo visto, parece que há suspeitas também no compra de testes, né? Sim, e provavelmente, isso para não falarmos Eu digo, quanto mais forem cavocar isso aí, mais coisa vão achar. Não, e tem que cavocar também o seguinte, cavocar, tem que cavocar o seguinte, se isso estava acontecendo na vacina, você imagina na cloroquina. Sim, os números por si só já são um escândalo, imagina o que a gente não sabe, né? Exatamente. Temos que ir atrás das cloroquinas também, porque essa insistência com cloroquina, mandando exército fazer cloroquina, e todo mundo é cloroquina, né? E todo mundo defendendo cloroquina, Wizard defendendo cloroquina, que aliás o Wizard foi, né? Ficou ontem, esse é um patife também, né? Foi em silêncio, ficou em silêncio. Bom, até aí ele tem esse direito, né? Mas ainda tentou vender livro dele. Você ficou sabendo dessa? Sim, o pessoal ficou. Eu não assisti a cena, que são cenas, né? Um grande seriado. Eu não assisti a cena, mas eu vi que tentou e o pessoal ficou cabreiro com ele. Pois é. Então, e ele é muito amigo de Deus, sabe? Tudo é Deus. Sim. Tudo em nome de Deus. Bom, aí, resumo disso tudo, alguns senadores entraram com um pedido no Supremo Tribunal Federal para que se abrisse um processo, né, contra o Bolsonaro por prevaricação. Bom, caiu para a ministra, se não me engano, Weber, né? Sim. Isso. Aí ela, como de costume, mandou para a Procuradoria uma consulta do que a Procuradoria-Geral da República teria a dizer sobre isso, né? Aí, naturalmente, que a Procuradoria foi contra, mas não de uma forma assim absurda, né? Primeiro, a Procuradoria afirmou, realmente foi erro aí dos advogados, também eu não sei, é uma incompetência generalizada, né? O advogado, né, que representa os senadores, ele então pediu essa abertura de um processo contra o presidente. Aí, primeiro, a Procuradoria argumentou que ainda era cedo, que nós deveríamos esperar o fim da CPI, até elogiou a CPI, né, ironicamente, para que se tivesse, então, todas as informações, para que, então, se abrisse um inquérito, né, porque ainda seria cedo para abrir um processo já direto, né, teria que se abrir um inquérito e aí, depois do inquérito, se abrir o processo, né? Que ia acabar sendo muito difícil, né? Porque mesmo que a Procuradoria tivesse falado, sim, vamos abrir um processo, isso tem que ir para a Câmara, né? A única diferença do impeachment é que não depende da vontade do presidente da Câmara. Aí, se houvesse uma coisa dessa, a Procuradoria desse um parecer positivo à abertura de um processo, o Supremo envia para a Câmara e o presidente da Câmara obrigatoriamente tem que colocar em votação, né? Mas aí nós sabemos que com o Centrão ganhando, né, os orçamentos secretos, isso não ia dar certo. É difícil tirar um presidente da República, né? Exceto quando ele não tem maioria no Congresso, né? Ou tem um Congresso contra ele. Né? Bom,
Aí, mas mesmo assim, a Procuradoria abriu uma investigação criminal, a Procuradoria do Distrito Federal abriu uma investigação criminal para apurar essa compra da Covaxin pelo governo Bolsonaro, inclusive também acionando a Polícia Federal. Então, quer dizer que a coisa está nesse pé, né? Tem essas acusações, tem duas tem acusações. Muita coisa para destrinchar nisso daí, para desenrolar, e, enfim, é grave, não adianta dizer que não é nada, que é isso, não sei o que, é grave, maculou o governo, tudo isso. E agora sim, infelizmente eu acho que isso não vai tomar a proporção que deveria, no sentido de derrubar qualquer possibilidade de governo, enfim, mas maculou. Né? Então agora não se pode mais falar que é um governo, que não é da corrupção, não. É um governo corrupto, como todos os outros sempre foram. E a gente não tem mais como negar. E aí agora é questão de narrativa, né? É isso. Não, inclusive, teve alguns bolsonaristas nas redes sociais que vieram com aquela conversa. Como assim o governo Bolsonaro pediu propina? Foi um caso isolado de um funcionário. Né? Sei. Agora, vamos fazer. Se fosse o PT que estivesse no governo. Não, se fosse o PT que estivesse no governo e um funcionário aí não seria o governo do PT. Né? Quer dizer. É muito. Meu Deus do céu. Teve Carla Mas, por um Zambelli lado, que veio. Isso daí lembra muito o mensalão. Pedição. Sim, sem dúvida nenhuma. Mas eu digo, lembra o mensalão, né? Que o Lula falou que não sabia de nada, né? Então, quer dizer que eu não acreditei. É isso, não sabe? Agora, o Bolsonaro falou que não sabia de. Exato. E o Bolsonaro também falou que não sabia de nada, eu também não acreditei. Então. Né? É a mesmíssima coisa. Né? A única coisa é a conotação, que é bem pior. Né? O mensalão era uma compra de votos para interesses do governo. Aqui nós estamos falando de corrupção em vacina, como você muito bem colocou, com 500 mil de mortos e subindo. Existe um problema, acima de tudo, ético e moral, né? Exato. Né? Bom, aí, na quarta-feira, no meio de toda essa confusão, a oposição entra com o famoso super pedido de impeachment contra o Bolsonaro. Que é uma junção de mais de 100 pedidos, né, com 20 e tantos, alguns têm conta de mais de 30 e tantos pendências, várias frentes. É um combo, né, uma espécie de combo. É um combo. Né? Mas que também o Lira já deixou claro que não vai dar em nada, né? Pelo menos por enquanto não, né? Se bem que houve um comentário hoje do... Como é que é o nome dele? Aquele que foi até prefeito de São Paulo, gente? De origem árabe, como é que é o nome dele? Kassab. Kassab. O Kassab. O Kassab fez um comentário, dizem que o Kassab sabe muita coisa, né? Geralmente... O Kassab não está em todas, o Kassab está em todas. Exato. E o Kassab disse que essa situação toda, né, essa crise toda, tornou o pedido de impeachment um pouco mais forte. Então, talvez a coisa não seja tão desprezível assim como o Lira tentou fazer parecer. Né? Mas eu acho que vai ter... Está na mão dele, né? Então ele pode... Não resta dúvida. Mas existem complicações. Né? Primeiro, vamos ver o desenrolar dessas investigações, dessa confusão toda. E se não aparece mais coisa, como eu estou te falando, a questão da cloroquina, se cutucar por baixo, o bicho levanta. Não tenha dúvida. É só cutucar que essa questão da cloroquina deve ter muita sujeira. Né? Agora, e outra coisa também, dia 3 aí vem mais uma manifestação contra Bolsonaro. Vamos ver também o tamanho e as repercussões dessa manifestação. Então, o Lira não está tão... Eu acho que vai ganhar corpo por conta desses escândalos todos, né? Vai ganhar volume, vai ganhar argumentos. E também das próximas pesquisas, né? Porque se a coisa começar a ficar muito feia, esse pessoal, eles só se preocupam com
continuar mamando. Então, se eles virem que o Bolsonaro não vai representar reeleição, pode ter certeza que a coisa... Não há assim. Exato. É isso mesmo. Bom, é isso. Essa situação realmente complicada. Outro assunto que ficou horroroso na semana foi essa situação do tal do serial killer, o tal do Lázaro, né? Que foi uma coisa assim pavorosa. Sim. Primeiro, houve uma repercussão muito esquisita na imprensa, né? Primeiro, a questão como ele foi colocado, quer dizer, o cara não é um serial killer no sentido clássico da palavra, né? Ele é um matador, uma coisa assim. Ele só é um cara que fugiu por muito tempo, é só isso. Exato. Exato. Não segue um padrão, né? Que é o que seria um serial killer. Exato. Teve uma reportagem muito bacana no Intercept Brasil, que até vou colocar o link aí nas descrições abaixo, que eles mostram bem como a imprensa foi racista, né, na cobertura dessa questão do Lázaro. Porque até depois parece que algumas, até a Globo mesmo, até deu pedido de desculpas, vamos dizer assim, porque realmente foi colocado, inclusive, essa questão de que ele fazia feitiçaria e não sei mais o que, se referindo à religião, né, ao candomblé, à umbanda, né? Tá. Inclusive, nós tivemos notícias... Misturando alhos com bugalhos, né? Alhos com bugalhos, exatamente, né? E, inclusive, nós tivemos notícias de invasão de templos, né, de terreiros de umbanda, de terreiros de candomblé, né, por parte da polícia, de forma sem nenhum tipo de ordem judicial, à noite, quer dizer, e destruindo coisas, arrombando portas e etc. e tal. Por que o Lázaro estaria nisso? Porque ele faz macumba, ele faz feitiço, ele faz não sei o quê, blá, 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 blá. Quer dizer, uma coisa pavorosa, né? Realmente, esse tipo de preconceito com essas religiões de origem afro está muito em voga, né? E a polícia fazendo abusos está muito em voga também, né? Nessa onda bolsonarista. Agora, o pior de tudo foi a forma com que a coisa aconteceu. Foram mais de 125 tiros. 125 tiros atingiram o tal do Lázaro. Não, acho que foram 38, 125 foram dados e 38 atingiram. Isso? 125 eu acho que foram mais. E 38 atingiram ele. Foram mais? Bom, não sei. Na última conta que eu vi, eram 38. Que já é um absurdo. Bom, que seja. Já é um absurdo. Mas o pior de tudo foi que o cara recebeu essa quantidade absurda de tiros e a polícia disse que ele ainda estava com vida. Né? Aí, morreu no hospital. Bom, os vídeos que circulam por aí mostram que a maneira como carregou-se o corpo não faz sentido nenhum. Exato. Não, se você está com uma pessoa viva ainda, você vai pegar uma maca, vai pegar a maca por do lado lá da viatura, sim, põe o infeliz na maca, leva até a ambulância, né? Não, eles pegaram como se fosse um saco de batatas, ou até coisa pior, e jogaram dentro da ambulância. Não jogaram nem na maca, jogaram no chão da ambulância. Fecharam a porta e a ambulância saiu sozinha, sem escolta, sem nada. Se ele tivesse vivo ainda dentro da ambulância, não seria normal que uma viatura fosse acompanhando, por via das dúvidas? Não. E comemoração da polícia, né? Exato, foi um horror. Né? E como é que se diz? Tudo isso para quê? Porque... Mas essa questão do... Não, só falar, essa questão do hospital é muito curiosa, porque é um modus operandi
de uma polícia que mata, seja no estado que for. O livro Rota 66, do Caco Barcelos, que é um estudo sobre a violência da Rota, né, um grupo de elite da Polícia Militar de São Paulo, e que nos anos 70 e 80 matou a louca e dizer que morreu no hospital, entendeu? E aí até que chegou o ponto de que muitas equipes médicas não aceitavam. Falaram, não, bateram boca e compraram a briga, tipo, não, isso é um absurdo. Você está deixando um corpo aqui, não é assim que funciona, para dizer que morreu no hospital. Não, já chegou morto. Então é o modus operandi da polícia. Exato. Porque se ele morre em combate, haverá uma uma conduta, perícia. né? Não, haverá uma perícia. Entende? Essa conversa que a polícia está usando lá no Rio também, né? Somente quando vai naquelas favelas e faz aquele morticínio, manda todo mundo para o hospital. Entende? Para dizer que morreu no hospital. Porque se colocar como morto ali no local, haverá uma perícia. Claro. Ainda, eles não querem que haja a perícia. Né? Mas é aquela situação lamentável. Complicado. O que eu acho nesse caso, só falar o seguinte, a questão da polícia comemorar e tal, é algo que não é bom, não se deve comemorar isso e tal. É claro que esse caso ganhou um corpo, é o que você falou, ele de serial killer não tinha nada, não tinha nem gabarito para isso. Era um camarada que fugiu por 20 dias, fez a polícia de gato e rato, brincou de gato e rato com a polícia, e ganhou notoriedade por isso, cometeu crimes bárbaros e ficou se escondendo na mata. Isso gerou uma comoção nacional, piadas e etc e tal. E aí existem boatos de que alguns fazendeiros, latifundiários, ali teriam patrocinado ele para gerar um pânico, para as pessoas deixarem suas casas, e aquilo ali, por uma questão de especulação de terreno, não se sabe, ele foi achado muito bem alimentado, bem vestido, com R$4.000 no bolso, né, segundo os dados oficiais. Então, há que ser investigado, certamente ele recebeu ajuda de pessoas e tal, algumas foram até presas. Mas é isso, então assim, gerou uma comoção que a polícia comemorou, matou, e desde o começo para mim era muito claro, esse homem não sai vivo disso, ou ele se mata ou matam ele. Ele não vai sair dessa, não deu outro. Então assim, não é uma cena interessante, não é republicano ver a polícia comemorando um cadáver ali, 38 tiros. Mas gerou essa comoção por uma conta assim, foi uma perseguição de 20 dias, e aí conseguiram lograr êxito. Sim, mas você complicado, comemora, né? Mas virou... Mas não assim, você não pega um cadáver, porque aquilo era um cadáver. Eu tenho um vídeo aqui, a gente vai passar para o final. Mas você não pega um cadáver, joga dentro de como fosse um saco de batata e comemora. Você comemora depois, você comemora em off, porque você terminou o seu trabalho de uma forma supostamente bem-sucedida, embora o bem-sucedido teria sido prendê-lo, não matá-lo, né? Mas você não faz isso dessa forma. Quer dizer, isso chega a ser até um verdadeiro vilipendiamento do cadáver, né? Quer dizer, tá desrespeitando o cadáver, porque é bandido, mas é um ser humano que está morto ali. Ou você tem que ter um mínimo de respeito, né, naquilo que você está fazendo. Mas vamos ver o episódio, que é histórico. Ele vivo indo para o hospital. Olha isso. É final de Copa do Mundo. Aí sai vivo.
Está indo vivo para o hospital. Que absurdo, né? É isso, é clima de Copa do Mundo. Não, é assim chocante, né? Porque não é uma questão, é falta de profissionalismo, de humanidade. Quer dizer, tudo bem, ainda bem que acabou, né? A gente estava nessa coisa, tá? Mas não é esse o espírito quando você acaba de pegar. Você viu que, Não inclusive, deveria ser. a calça dele foi puxada, ele ficou seminu ali. Seminu não, ficou nu ali, né? Só de camisa. Quer É o dizer, que você falou, não existe respeito nenhum, seja por quem for, tem que haver um protocolo, um procedimento. tripudiaram em cima do cadáver. Né? Quer dizer, é um horror. E isso não é polícia, viu? Isso, desculpa, mas pode ser tudo menos polícia. Entende? Isso aí é um bando de pessoas desorientadas e podendo ser até bandidos fardados, sabe? Porque realmente isso não é um comportamento de um ser humano civilizado. Né? Até você vê que nas aquelas coisas que a gente vê históricas, existe um respeito pelo inimigo, quando você mata e tal, existe aquele respeito, aquela coisa, foi vencido, mas merece um mínimo de respeito, mesmo que seja um assassino, mas é um ser humano. Sim, claro, né? claro. É filho de alguém, é irmão de alguém, enfim, né? É amigo de alguém, quer dizer, você não pega no tripodinho em cima de Isso um me lembra cadáver muito a cena clássica do, podemos chamar de falecido, Wilson Witzel. Uhum. Governador do Rio descendo do helicóptero, comemorando o comunal de campeonato. Exato, exato. É o mesmo espírito. O mesmo espírito. Enfim, dias que eu nunca pensei que eu fosse ver, viu, no Brasil. Realmente, perdeu-se completamente a noção das coisas. Agora, quem sai prejudicado com a morte do fim do caso Lázaro é o Bolsonaro, porque isso era uma excelente cortina de fumaça das outras atrocidades, né? Estava todo mundo focado nisso também. Não tem mais, agora é foco na CPI. Até criar um outro papo, né? Não, inclusive o comentário do Bolsonaro no dia foi CPF cancelado. É isso. Não, é a política deles. Venceu a política deles. Lamentável. Coisa, bandido bom, bandido morto. É isso. Agora vamos ver, né? Qual será a próxima da polícia. Teve hoje um caso aí que teve também um vídeo que está viralizando, que é, se eu não me engano, no norte do país, no Amazonas, se eu não me engano, no Amazonas. A polícia, dois policiais segurando e o outro pegando um pedaço de pau e batendo no cara. Isso eu não vi. Tem se tornado cada vez mais comum esse tipo de coisa, essa é a verdade. Não, aí no caso não foi a polícia, né? Aí é nesse espírito dessa falta de civilização que nós estamos imersos, que foi aquele transexual, se não me engano, na Bahia ou no Nordeste. Um dia nós teremos uma equipe, né, de reportagem, redação, que já vai tudo para a gente. Eu não me lembro de ter tanta informação, inclusive eu sou ruim para nomes. Mas, enfim, o rapaz é um transexual, um adolescente chegou, jogou álcool, pôs fogo no rapaz, ele foi internado, perdeu um braço e hoje perdeu outro braço por gangrena do... Meu Deus, eu não vi esse caso. Você imagina uma pessoa que já estava na rua, né? Mas pelo menos tinha um corpo normal. De repente, agora não tem dois braços. Né? Por causa que um adolescente jogou... isso me lembra o grupo que matou os índios, matou aquele índio no ponto de ônibus. É isso, eu não sei o que passa na cabeça, eu não sei o que né, às vezes a gente brinca quando tem alguém um pouco limitado, fala, isso é primário mal feito. Eu não sei qual foi o primário mal feito dessa gente que
faz uma coisa dessa, uma coisa muito mais profunda, grave e nebulosa que leva a pessoa a fazer uma coisa dessa. Complicado. Muito bem. Só para terminar, eu vou só ler, né, que a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, aprovou nessa terça-feira 29, por 4 votos a 1, ainda teve um. O herói. Ainda teve o herói que falou que um reajuste de 52% na bandeira vermelha patamar 2 a partir de julho. A taxa adicional será cobrada nas contas e passará de 6,24 centavos para cada 100 kWh para 9,49. Este valor, no entanto, poderá ser ainda maior em agosto e nos próximos meses, já que a agência irá rever os parâmetros para cálculo da bandeira. A consulta pública para a revisão pode ser aberta ainda nesta terça-feira, em reunião extraordinária. Isso porque, mesmo com o reajuste de 46% de chances de faltar recursos para cobrir os custos de contratação das térmicas para manter o abastecimento do país. Quer dizer, pode se preparar. Agora, o mais engraçado é o seguinte, né? Como eu falei, acho que semana passada, em qualquer país civilizado do mundo, se está tendo problema, vai haver racionamento. Mas aqui, naquela mesma política da vacina, que é a economia primeiro, estúpido, né? Então, para manter a economia funcionando, os pobres vão pagar. Porque o pobre que tem um bico de luz, ele vai fazer o quê para reduzir a energia dele? Ele vai pagar mais caro. Né? E o rico vai continuar gastando, as empresas vão continuar também, por exemplo, repassando os seus custos para os preços. Né? Pode saber que vamos ter um impacto, né? um choque na inflação por causa disso, e não vai ser pequeno. Né? Nos combustíveis, inclusive, porque combustível também depende de energia elétrica, até para o posto abastecer seu carro. Né? Claro. Então, quer dizer, isso vai ser um péssimo sinal. Isso só vem com... vai piorar. Olha, eu acho isso lamentável. A única coisa que eu posso dizer é que isso vai ser pior para o Bolsonaro do que para a gente, porque um dia a conta até pode abaixar, mas o Bolsonaro vai ter sérios problemas. Ele fica marcado como camarada que cobrou 52% Exatamente. de aumento para a luz. Os pobres vão odiar, a classe média vai abominar e ele vai cada vez mais perder o apoio desses 25%, 23% só posso concluir que são ou uma parte fanáticos e outras imbecis, e outra imbecis. Ou uma parte imbecil e outra fanática. Então, os fanáticos vão persistir. Mas os imbecis, quando tiverem que tomar banho frio ou quando se assustarem, né, com a conta que chegar do seu banhozinho quente, por mais imbecis que sejam, quando dói no bolso, né? Sim, aí a coisa mudou de figura. Muito bem. Mais alguma coisa que você quer falar? Não, é isso. Só que Belo Horizonte continua incrível. Todos sentem sua falta por aqui, volte logo. Todo mundo por onde eu passo pergunta, cadê o Sérgio? Cadê o Sérgio? Isso, eu imagino. Mas então a gente pede desculpas porque o Felipe está lá no hotel, a internet de hotel não é exatamente a mais adequada possível, né? Então a gente pede desculpas, houve alguns momentos aí em que a imagem travou, etc. e tal, e problemas de áudio, mas isso faz parte, isso hoje em dia tornou-se coisa bastante normal, né? E a gente agradece vocês que nos acompanharam até aqui. Até a semana que vem. O É Pra Provocar vai ao ar todas as sextas-feiras, às 19 horas. Dê um pulinho nas playlists do canal Vida Revista, vale a pena, tem muito assunto interessante. E até a semana que vem. Falou, pessoal. Falou, Sérgio. Até a semana que vem, já na capital.